por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ou outras versões diz a pedra principal da construção. E o versículo 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Jesus, amém? Nós vamos meditar por breves minutos e eu quero pedir que você ouça com muita atenção, com muito cuidado e medite junto conosco nesta noite. Todos nossos amigos, tanto os que estão aqui presentes como aqueles que estão ouvindo à distância, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Deixa eu falar aqui um pouco a respeito da história que está aqui por trás do livro, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz que Pedro e João, aqueles discípulos de Jesus, apóstolos que eram mais chegados de Jesus, que no caso eram 3, Pedro, Tiago e João, esses 3 eles eram Jesus. O texto sagrado no capítulo 3 diz que Pedro e João, os 2 discípulos ali mais próximos de Cristo, eles estavam indo para o templo orar. E havia um homem que era deficiente das pernas, não conseguia se mover, andar, e que pela autoridade do nome de Jesus, um milagre aconteceu na vida daquele homem e ele tornou a andar, certo? Só que este milagre, o fato do homem que era aleijado voltar a andar, causou um espanto na cidade inteira de Jerusalém. O texto sagrado diz que a notícia se espalhou, porque os próprios doutores da lei depois estavam dizendo assim: olha, de fato aconteceu um milagre e isso nós não podemos negar. De fato aconteceu ali algo e isso nós não temos como esconder. A cidade inteira de Jerusalém ficou alvoroçada com aquilo que havia acontecido. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles chegaram a ser presos por isto, chegaram a ser questionados por que eles estavam pregando no nome de Jesus, por que eles estavam ensinando no nome de Jesus, falando a respeito da ressurreição de Jesus e falando a respeito da salvação que existe em Jesus, certo? E aqui dentro deste contexto, espécie de tribunal ali de justiça, eles disseram para os que estavam interrogando eles que os próprios interrogadores, os juízes, os chefões do tribunal, eles disseram assim: olha, este Jesus é a pedra principal que os edificadores rejeitaram. Ali, o apóstolo Pedro, ele estava usando uma comparação. Ele estava fazendo uma espécie de comparação. Ele estava dizendo assim: vocês rejeitaram a principal pedra da construção. Ele tomou ali uma figura de linguagem, ele tomou um exemplo que era muito comum naquela época para quem ia construir, de usar uma espécie, uma pedra muito grande, principal, que ela dava o esquadro em toda a construção e ela ajudava a dar firmeza para toda a construção. Aquela pedra, ela era principal da construção. Era como se fosse, hoje nos nossos dias aqui a gente vai construir, quem constrói sabe que ninguém constrói se antes não fazer o alicerce, se antes não fazer o baldame da casa. Assim, naquela época existia também. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo assim: senhores, vocês rejeitaram a principal peça da construção.
Irmão, agora, ei, me escute aqui, não dorme ninguém ainda não. Eu sei que está fazendo um friozinho bom aqui, mas ainda está cedo, ainda não é nem 8h30. Não dorme ninguém não. Olha, escute bem. Imagine um padeiro fazer pão sem a massa de trigo. Cadê o irmão? O irmão Francisco está aí? O irmão Francisco não, o irmão Diego? Tá não, né? O irmão Diego é padeiro, né? Mas ele não veio. Aqui tem uma. Cadê? Ah, tá aqui, o irmão Alisson, bem aqui. Pronto, tá aqui, irmão Alisson. Dá para fazer pão sem massa de trigo? Sem o fermento? Não dá. Imagine um vaqueiro bom rejeitar um cavalo bom. Vai prestar? Não vai. Ele pode ser bom tanto que for, mas se o cavalo não prestar, não vai dar muito certo, não é? Então, o padeiro, ele não pode rejeitar a massa de trigo. Não tem como. O pedreiro não pode rejeitar a colher que ele vai mexer a massa, que ele vai levantar a parede. Não pode. Certo, meus irmãos? Então, o apóstolo Pedro, ele estava fazendo aqui esta comparação em relação a Jesus. Ele disse assim, olha, vocês rejeitaram a principal peça da construção do prédio. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 11. Ele diz assim, esse Jesus é a pedra rejeitada. Vocês, edificadores, construtores. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, vocês viram Jesus, vocês ouviram Jesus, vocês presenciaram Jesus e vocês rejeitaram Jesus. Só que depois vocês viram lá na frente que precisavam de Jesus. Eita, meus amigos. Imagine a angústia que deve ter sido um negócio desse. Imagine a angústia que pode ser a gente se deparar lá na frente, precisar, necessitar de algo que a gente rejeitou ali atrás. Entenderam? Não, isso aqui eu não vou precisar não, deixa para lá, larga de mão. Aí quando chega lá na frente, rapaz, ó, aquilo que eu rejeitei, irmão Martinho, larguei para trás, me fez falta agora. E aí, como é que eu faço? Dá para voltar atrás? Agora não dá mais. Entenderam? Foi essa a comparação que o apóstolo Pedro fez de Jesus, falando para aqueles homens, para aquela multidão, para aqueles que estavam lá no Sinédrio, né, que era o tribunal de justiça ali, e que Pedro falou para o povo depois. Vocês rejeitaram a principal pessoa. Vocês rejeitaram o principal de todos. É o que o apóstolo Pedro está falando aqui para os juízes em relação a Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal. Ele disse assim, olha, vocês rejeitaram Jesus, mas depois vocês viram que ele se tornou a pedra principal, personagem principal, porque foi através da autoridade do nome de Jesus que aconteceu o milagre descrito lá no capítulo 3. Aí o apóstolo Pedro ainda segue dizendo assim, no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro. Eita, agora bem aqui, pegou pesado com eles. Não há salvação em nenhum outro. Olha, irmãos, eles rejeitaram a única pessoa que poderia salvá-los. O próprio Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o próprio Jesus que disse isso, sim ou não? Foi ou não foi, meus irmãos? O próprio Jesus disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí você observa que aqueles homens, eles rejeitaram Jesus, desprezaram, mataram, crucificaram Jesus. Aí lá na frente o apóstolo Pedro disse assim, olha, vocês lembram aquele que vocês crucificaram, que vocês mataram? Pois é, ele é o único que conduz o homem à vida eterna
Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus queridos, a missão de Jesus em vir ao mundo foi para salvar o homem da perdição eterna, foi para salvar o homem da pior punição que o homem poderia receber. Aleluia. A pior punição que nós podemos receber é viver eternamente longe de Deus. Esta é a pior punição que alguém pode receber. E foi exatamente para isto que Jesus veio ao mundo. Foi para salvar, libertar e resgatar a humanidade da pior condenação que ela poderia receber. Pois Jesus Cristo é o único que conduz o homem em direção a Deus. É o único que pode salvar o homem da condenação eterna. Bendito seja o nome do nosso Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz assim: não existe nenhum outro debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. E foi exatamente este que eles rejeitaram. Foi exatamente este que eles disseram assim: não, deixa para lá, mata. Vocês lembram, certamente vocês já assistiram em filmes, já assistiram em seriados, todo ano é representado com muita comoção, com muita emoção, com muito trabalho. Lá em São Luís tem um bairro chamado Anjo da Guarda, e lá eles fazem a Via Sacra todo ano. A representação do sofrimento, a representação da morte de Jesus. O povo chora, os personagens que trabalham ali, eles se dedicam, fazem aquilo ali, e o povo vai para a praça assistir e volta de lá chorando. Só que aquele ato ali é apenas uma representação do que aconteceu lá no passado. Porque lá naquele momento, Pilatos disse assim: olha, está aqui Jesus e está aqui Barrabás. Quem é que vocês querem que eu solte? O que foi que o povo disse, meus irmãos? O que foi que o povo falou, meus amigos? Solte Barrabás. E o Jesus, o que é que eu faço dele? Crucifica-o. Eles rejeitaram Jesus. Rejeitaram a salvação. Entenderam? É por isso que o apóstolo Pedro diz assim: olha, não existe outro nome, não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe nenhuma outra ponte, não existe nenhum meio pelo qual o homem possa ser salvo, senão por Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor Jesus. Nós, meus amados e queridos amigos, estamos diante do texto da palavra de Deus que relata exatamente aquilo que o apóstolo Pedro falou. Aqueles rejeitaram a principal pedra da construção, deixaram de lado, abandonaram a principal pessoa que poderia conduzi-los a uma vida de descanso, de paz eterno e de proximidade com Deus. Aí o apóstolo Pedro diz: por debaixo dos céus, outro nome debaixo dos céus, pelo qual nós possamos ser salvos, somente o nome de Jesus Cristo é poderoso para salvar, somente o nome de Jesus Cristo é poderoso para libertar, somente o nome de Jesus Cristo é poderoso para conceder o perdão a todo aquele que deseja receber o perdão de Deus. Somente através de Jesus Cristo é que nós conseguimos obter o perdão de Deus, porque Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, e a palavra do Senhor diz que Ele é o único que pode fazer, que pode ligar, que pode conduzir o homem novamente a Deus. E para encerrar eu pergunto:
Eu quero perguntar e quero que você precisa de Deus? Não responda. Somente reflita. Quem precisa de Deus? Se você precisa de Deus, se achegue para Deus. O apóstolo Tiago escreve dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Para encerrar, vamos já concluir o trabalho, em nome de Jesus.